Descendo um pouco mais. E aqui, pessoal, seguinte, antes de começar a fazer o download, eu vou descer até o final dessa página para mostrar uma coisa que eu vejo muita gente perguntando, galera. Eu não tenho problema nenhum em responder, tá? Mas às vezes as pessoas perdem mais tempo perguntando, esperando uma resposta, do que buscando. Qual o melhor lugar para saber quais os requisitos mínimos para rodar um software? É na página do fabricante, tá? E aqui nós temos uma parte de requisitos bem completa, tá? A gente tem para Windows, para Mac, para Linux e para Chrome OS, beleza? Todos os sistemas operacionais que são possíveis instalar o Android Studio. Então, a gente vai olhar aqui, no caso eu estou no Linux, tá? Vou ler Linux e o Windows em paralelo aqui. Tá? Então começa aqui no Linux pela interface, tá? Ele pede GNOME ou KDE, tá? Como interface gráfica. Funciona em outros também, beleza? Mas ele garante que o funcionamento correto vai ser em um desses. E no Windows, o Windows 7 para cima, beleza? 7, 8 ou 10, sendo que é 64 bits, tá? Então, o 10, se eu não me engano, só tem 64 bits, né? O 8 eu não tenho certeza, mas o 7 eu sei que tem 32 e 64. Então, a versão atual do Android Studio apenas em sistemas 64 bits, beleza? E no Linux que ele diz 64 bits, capaz de rodar aplicações em 32 bits. Então, ele é meio híbrido ali, mas precisa ser 64 bits também, beleza? Aqui no Windows ele diz, no mínimo, 2 GB de espaço em disco, 4 GB recomendado. Beleza? E galera, inclusive eu já fiz alguns testes aqui antes de fazer esse vídeo para ver como ia se comportar em máquina virtual. Eu tive problema com espaço em disco, então o Android Studio ocupa muito espaço em disco, tá? Já no Linux aqui, ele já aumenta 4 GB no mínimo. Ah não, desculpa, aqui é RAM, tá? Aqui ele continua com a mesma coisa, 2, desculpa, e 4 recomendado. Então, não façam com muito menos do que isso, galera, porque vocês vão ter problema. Eu tive problema nos testes iniciais que eu fiz. Sobre memória, 4 GB mínimo, 8 GB recomendado. Isso aqui faz muita diferença, principalmente na produtividade. Tá? Vocês conseguem rodar com 4 GB? Conseguem. Inclusive, quem quiser, quem estiver assistindo esse vídeo nesse momento, quem quiser que eu mostre um vídeo como que eu faço se eu precisar rodar o Android Studio numa máquina com 4 GB de memória, eu mostro para vocês que dá, que vai funcionar relativamente bem. Só que eu preciso que vocês comentem aqui para mim. Comenta aqui nesse vídeo, eu quero, que eu já vou saber que vocês estão falando sobre isso, beleza? Eu vou gravar um vídeo mostrando como é que eu rodo o Android Studio numa máquina com 4 GB de memória, beleza? E 8 GB recomendado, beleza? Essa máquina virtual aqui está com 6 GB, como eu já mostrei no início do vídeo. E a minha máquina física tem 12 GB, onde eu rodo o Android Studio realmente. Rodo com uma certa tranquilidade, beleza? Só que eu tenho SSD. O SSD ajuda bastante também no lugar do HD. E uma resolução mínima de 1280 por 800, que é a resolução dessa máquina virtual aqui, tá? A minha tela física, a resolução é maior. E aí, com essa resolução na máquina virtual, ela encaixa bem. Vocês podem ver que não fica barra de rolagem da máquina virtual. Tem só a do navegador aqui, né? Não a da máquina virtual que não tem. Então, esses são os requisitos mínimos. Consegue instalar com menos de 4 GB? Consegue. Consegue rodar com uma resolução menor que essa? Consegue. Consegue instalar com menos de 2 GB? Difícil, mas pode ser que consiga, tá? Só que, galera, não vai dar certo. Vai ter muito problema, vai ter travamento, vai ter reinicialização de máquina. Então, o ideal é seguir pelo menos o recomendado, tá? Recomendado de memória, recomendado de espaço em disco e resolução não tem recomendado, né? Só mínimo, de mínimo para cima, beleza?